Você tem uma voz na sua cabeça, mas você não percebe, porque você acredita que essa voz é quem você é. Ninguém percebe, porque quase todo mundo sofre da mesma coisa, então a gente considera como uma coisa normal. Por isso sempre dizemos que a causa primária da infelicidade nunca é a situação, mas os seus pensamentos sobre ela. O que essa voz na sua cabeça está dizendo sobre o que acontece com você. Enquanto você pensa, você acredita que é você que está pensando. Acreditamos nessa voz e nos identificamos com ela. E assim, estamos sempre pensando a todo momento. Agora mesmo, essa voz na sua cabeça está te dizendo: você não tem uma voz na sua cabeça. Esse ruído mental incessante impede a gente de encontrar uma área de serenidade para tomar boas decisões. E assim a gente acaba não conseguindo descobrir quem nós somos de verdade. Isso faz com que a gente crie um falso eu, que projeta uma sombra de medo e sofrimento sobre nós. O pensador compulsivo, ou seja, quase todas as pessoas, vivem em um mundo povoado de conflitos e problemas. Por causa de todo esse desequilíbrio, o pensar se tornou uma doença. Se for usado corretamente, a mente é um instrumento magnífico. Entretanto, quando a usamos de forma errada, ela se torna destrutiva. Por exemplo, não há nada de errado com a divisão e a multiplicação das células no corpo humano, mas quando esse processo acontece sem levar em conta o organismo como um todo, as células se proliferam e temos a doença. Para ser ainda mais preciso, não é você que usa sua mente de forma errada. Você simplesmente não usa a mente. Ela usa você. E é essa a doença. Você acredita ser a sua mente. Você acredita que você é o seu pensamento. E é aí que está o delírio. O instrumento se apossou de você. A ferramenta dominou o profissional. Se pergunte, você consegue se livrar da sua mente quando você quer? Você já encontrou o botão que desliga ela? Então é porque a mente está usando você. O caso é que estamos tão identificados com ela que nem percebemos que somos seus escravos. Mas você não é a sua mente. Se alguém vai ao médico e diz que ouve uma voz dentro da sua cabeça, provavelmente ele vai ser encaminhado para um psiquiatra. De uma forma ou de outra, praticamente todas as pessoas ouvem uma voz ou algumas vozes o tempo todo dentro da cabeça. São os processos involuntários do pensar, que acreditamos que não podemos interromper, que se manifestam como monólogos ou diálogos contínuos. A voz comenta, especula, julga, compara, desculpa, gosta, desgosta, etc. A voz não precisa ser relevante para a situação do momento, porque às vezes ela está revivendo um passado recente ou remoto, ou ensaiando ou imaginando possíveis situações futuras. Às vezes, essa trilha sonora é acompanhada de imagens e filmes mentais. E assim, vemos e julgamos o presente com os olhos do passado. E construímos assim uma imagem totalmente distorcida da nossa realidade. Não é raro que essa voz se torne o pior inimigo em nós mesmos. Muitas pessoas vivem com um torturador nas suas cabeças que as atacam e punem sem parar, drenando sua energia vital. Essa é a causa de muita angústia e infelicidade, assim como de doenças. A boa notícia é que podemos nos libertar das nossas mentes. Essa é a única libertação verdadeira. Então, dê o primeiro passo nesse momento. Começa a prestar atenção no que a voz está dizendo, principalmente a padrões repetitivos de pensamentos, aquelas velhas trilhas sonoras que você escuta dentro da sua cabeça há anos. A liberdade começa quando percebemos que não somos a entidade dominadora, o pensador. Saber disso nos permite observar a entidade. Seja o observador dos seus pensamentos. Sabe quando um amigo que está se sentindo deprimido chega até você e fala sobre várias coisas, sobre várias atitudes que talvez você nem concorde muito no momento, mas por querer consolar e ser um apoio emocional para ele, você não julga, você não dá nenhuma opinião, você simplesmente escuta o que ele diz. Procure fazer isso com a sua mente de vez em quando.
Quando você tiver pensamentos, especialmente sobre o passado, simplesmente observe esses pensamentos. Não julgue e não tenha uma opinião sobre eles. Simplesmente ouça e visualize esses pensamentos. Esse exercício vai ajudar você a perceber que você não é a sua mente. É como se você saísse do seu corpo e, assim como você observa esse amigo, agora você observa essa voz na sua cabeça que está analisando e julgando as coisas. Você está abaixo do pensar. Você é a quietude sob o ruído mental. Você é a consciência disfarçada de pessoa. No momento em que começamos a observar o pensador, nós atingimos um nível mais alto de consciência. Nós começamos a perceber, então, que existe uma vasta área de inteligência além do pensamento, e que esse é apenas um pequeno aspecto da inteligência. Percebemos também que todas as coisas realmente importantes, como beleza, amor, criatividade, alegria e a paz interior, surgem de um ponto além da mente. É quando começamos a acordar. Apenas observe. Ouça a voz dentro da sua cabeça. Esteja lá presente como uma testemunha. Seja imparcial ao ouvir essa voz. Não julgue nada, não dê nenhuma opinião. Porque fazer isso significaria que a mesma voz acabou de voltar pela porta dos fundos. Você logo vai perceber. Lá está a voz e aqui estou eu. Ouvindo, observando ela. Sentir a própria presença não é um pensamento. É algo que surge de um ponto além da mente. Assim, ao ouvir um pensamento, significa que você está consciente, não só do pensamento, mas de você mesmo, como uma testemunha do pensamento. Isso acontece porque uma nova dimensão de consciência acabou de surgir. Quando você ouve um pensamento, você sente uma presença consciente, que é o seu eu interior mais profundo por trás do pensamento. O pensamento, então, perde o poder que exerce sobre você e se afasta rapidamente, porque a mente não está mais recebendo energia gerada pela sua identificação com ela. Esse é o começo do fim do pensamento involuntário e compulsivo. Quando o pensamento se afasta, percebemos uma interrupção no fluxo mental, um espaço de mente vazia. No início, esses espaços são curtos, talvez apenas alguns segundos, mas aos poucos se tornam mais longos. Quando esses espaços acontecem, sentimos uma certa serenidade e paz interior. Esse é o começo do estado natural de nos sentirmos em unidade com o ser, que normalmente é encoberto pela mente. Esse não é um estado egoísta, mas é um estado de generosidade. Com a prática, a sensação de paz e serenidade vai se intensificar. Na verdade, essa intensidade não tem fim. Você vai sentir brotar lá de dentro uma sutil emanação de alegria, que é a alegria do ser. Nesse estado de conexão interior, ficamos muito alertas. Estamos presentes por inteiro. Ao penetrarmos mais profundamente essa área da mente vazia, começamos a perceber o estado de pura consciência. Nesse estado, sentimos a nossa própria presença com tal intensidade e alegria que os pensamentos, as emoções, nosso corpo, o mundo exterior, tudo se torna insignificante comparado a ele. Outro método possível, além de observar o pensador, é criar um espaço no fluxo da mente, direcionando o foco da nossa atenção totalmente para o agora, tornando-se consciente desse momento presente, aqui e agora. Agindo assim, desviamos a consciência para longe da atividade mental e criamos um espaço de mente vazia, em que ficamos extremamente alertas e conscientes. Essa é a essência da meditação. Na vida diária, é possível pôr isso em prática dando total atenção a qualquer atividade rotineira, normalmente considerada como apenas um meio para atingir um objetivo. Assim transformamos essa ação em um fim em si mesmo, com um significado específico. Por exemplo, todas as vezes que você for subir ou descer escadas em casa ou no trabalho,
Preste muita atenção a cada passo, a cada movimento, até mesmo a sua respiração. Ou quando lavar as mãos, preste atenção a todas as sensações provocadas por essa atividade, como o som, o contato com a água, o movimento das suas mãos, o cheiro do sabonete e assim por diante. Ou então, quando você entrar no seu carro, pare por alguns segundos depois de fechar a porta e observe o fluxo da sua respiração. Esteja totalmente presente. Tome consciência de um silencioso, mas muito poderoso senso de presença. Todas as vezes que criamos um espaço no fluxo do pensamento, a luz da consciência se intensifica. Para medir seu sucesso nessa prática, verifique o grau de paz que há dentro de você. Assim, progressivamente, vamos perdendo a identificação com a mente e vamos nos associando com o silêncio, com o agora. Seguindo nessa prática de presença e observação aos pensamentos, um dia você pode se surpreender sorrindo para a voz dentro da sua cabeça. Rindo dela como você riria de uma criança fazendo algumas travessuras. Isso significa que você já não está levando tão a sério o que se passa pela sua mente, porque o seu interior não depende mais disso. Então, em resumo, nosso maior obstáculo é que nos identificamos como a mente. Esse é o passo mais importante na caminhada em direção à iluminação. É aprendermos a nos dissociar das nossas mentes. E essa mudança está disponível e ao alcance de todo mundo. E é muito possível para você. Aqui e agora. Se essa reflexão fez algum sentido para você, eu peço que você, por favor, deixe seu like aqui no vídeo para que ele seja recomendado para mais pessoas e considere também se inscrever aqui no canal para não perder próximos vídeos como esse. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.